Olá, gente. O meu nome é Emanuel, eu sou do curso de Letras da Unital, eu estou no primeiro semestre. E a gente está participando do projeto integrador da professora Alda. A gente está conhecendo o Centro de Estudos Apícola com o professor Norte, aqui para nos apresentar, conhecer o projeto dele, esse centro de estudos em relação ao mel e as abelhinhas aí. E a gente está aqui para entrevistar o professor e conhecer mais sobre esse centro. Como é produzido o mel? Oi, né? Então, prazer estar recebendo vocês aqui. Prazer meu. Né? Então, vamos lá, né? As perguntas. O mel, como que é produzido o mel? O mel, ele é produzido a partir de uma secreção chamada néctar das flores, de algumas flores. Então, a abelha, ela procura essas flores e ela suga esse néctar e transporta esse néctar até a colmeia, onde é depositado nos alvéolos e após esse depósito começa, né, uma ventilação desse mel. Então elas começam a bater as asas, a temperatura aumenta no interior da colmeia e o excesso de água começa a ser evaporado a partir dessa substância, dessa solução, que é o néctar já misturado com a sua saliva, e concentra em açúcares, né, formando o que nós conhecemos como sendo mel. Qual a diferença entre o mel verdadeiro e o mel falso que todo mundo conhece? Tá. O mel verdadeiro. Então, existe, né, muita dúvida em relação a mel falso e mel verdadeiro. Por quê? Porque eles têm mais ou menos o mesmo aspecto e, né, o mesmo odor. Então, uma pessoa que não é muito treinada ou que é desavisada pode acabar sendo, né, pode acabar confundir o mel falso com o mel verdadeiro. Porque quem faz, né, o mel falso usa de várias estratégias e mecanismos para enganar o consumidor. Então, na realidade, o mel falso ele é um xarope, tá? Que é constituído de um açúcar, né, e com corante, até mesmo, né, com aromatizante de mel para dar o aspecto, né, e o odor parecido com o mel, que na realidade, se a gente for prestar atenção, é um cheiro de pirulito, aquele de pirulito bem doce. Então, um teste simples para saber se o mel é falso ou verdadeiro é pegar uma pequena quantidade do mel, colocar num vidro e um pouquinho com água. Mistura, né, de forma que o mel ele dissolva na água, fique homogêneo. E pinga-se geralmente umas 2, 3 ou 4 gotinhas de iodo, de Lugol, e mistura novamente. Se o mel ficar transparente, se ele não alterar a cor, é porque é verdadeiro. Se ele ficar escuro, é porque é falso. Sempre quando eu for comprar um mel, ele tem que ter uma embalagem adequada, tem que ter uma rotulagem adequada e tem que ter os órgãos de fiscalização, CIF, SIM, né, ali tudo registrado, tudo certinho. A gente não pode comprar mel em garrafa, em qualquer embalagem e principalmente vendido em beira de estrada. Existe uma produção por colmeia, né? Como que é feita essa produção de mel por colmeia? Então, a produção de mel por colmeia, ela é feita mediante as safras. Então, para você estar produzindo o mel por colmeia, então essa colmeia ela tem que ser sistematizada. A apicultura é o que nós chamamos, tem que ser uma apicultura racional. Então, para uma apicultura racional, para uma apicultura sistematizada, existem vários procedimentos para você obter o maior resultado possível do trabalho das abelhas. Então, por exemplo, o que nós encontramos? Nós encontramos vários apicultores que não obedecem essas regras, que simplesmente têm a sua colmeia e na época da colheita do mel vão até lá, colhem o mel e largam, né, essas colmeias para no próximo ano estarem voltando, ou no próximo ciclo estarem retornando para estar explorando esse mel. Quando ele é feito dessa forma, assim, meio, né, de qualquer jeito, você tem uma produção mais ou menos, né, super baixa. Tá? Então, chegando até 10, 5 quilos, 15 quilos, 20 quilos por caixa de mel, tá? Por colmeia. Então, 25 quilos por colmeia em uma caixa. Quando você faz todo o procedimento padronizado na apicultura, que é troca de cera, que é troca de rainha, que é o manejo, que é todo um planejamento da flora ao redor que serve como fonte de alimento para as abelhas, essa
produtividade por caixa de 20, ela sobe para 100 quilos. Então é um ganho muito grande. Então o grande problema nosso é conscientizar todos os apicultores do manejo correto, das práticas corretas que tem que ser. E qual a relação da abelha e a flor, com a flor, né, na verdade? Bom, as flores, elas surgiram já em uma época muito antiga, né, na época do Cretáceo, justamente com o aparecimento dos primeiros insetos. Então, foi um processo que nós chamamos de coevolução, em que essas estruturas florais e a dependência dos insetos para a alimentação foram se estreitando até nós termos relações muito específicas. Então, nós temos uma dependência total das flores para serem polinizadas, para se reproduzirem, né, via inseto. Então, o inseto, ou a abelha, no caso, ela tem que transportar a estrutura masculina da flor para a estrutura feminina, promover o processo, né, que nós chamamos de polinização, que segue a fecundação e a formação do fruto. Sem isso, eu não tenho fruto. Tá? E os insetos e as abelhas, né, elas procuram as flores em função de recursos alimentares. Então, elas procuram o néctar, tá, que é uma fonte de energia, e o pólen, que é uma fonte proteica. Existe flores ideais para a qualidade do mel? Tá, boa pergunta sua. Né? Nós temos, né, flores específicas para produção de mel. Então, por exemplo, a abelha, ela visita a flor em busca do recurso néctar, que vai ser transformado em mel. Então, nós temos flores que produzem néctar em grande quantidade, flores que produzem esse néctar em pouca quantidade e flores que não produzem néctar. Então, se eu tenho, né, uma apicultura voltada para a produção de mel, eu tenho que ter plantas que produzam néctar nas imediações, pelo menos num raio de 3 km, que é a área de voo das abelhas, de forrageamento das abelhas. Se eu tiver a planta que produz pólen, eu não tenho alimento, eu não vou ter néctar, eu não vou ter mel, eu vou ter uma produtividade extremamente baixa. Então, às vezes, o apicultor ele pode fazer tudo certo, todo o manejo certo, mas ele não tem uma flora que sirva de alimento para suas abelhas e, consequentemente, vou ter uma produtividade baixa por caixa. As plantas em que a abelha, ela não pega a flor, ela não vem com a flor, que não é esse caso, estou só dando um exemplo. A gente tem uma lá, que por exemplo, é o Baccharis dracuncurifolia, que eu esqueço o nome, sempre esqueço o nome popular dela, né? É o vassourinha, não sei se vassourinha, enfim, né? Ela visita essa planta e ela pega a parte jovem. Então a abelha, ela vem e ela raspa essa parte jovem. E quando raspa, a planta solta uma resina e ela coleta essa resina como se fosse aquela bolotinha de pólen. Só que não é flor, não é estrutura floral, não é alimentar. Ela pega essa resina, leva para a colmeia e ela começa a vedar a colmeia. Vedar para não entrar de vento, para manter a temperatura uniforme. E ela é um antisséptico excelente. Ela mata, é um ambiente totalmente higienizado. Tá dentro da colmeia. Graças a essa resina. E a gente conhece ela como sendo própolis. Própolis. É assim que é extraída a própolis. Que legal. E também eu tenho uma diferença dependendo do tipo de planta que é coletada. Então o própolis é a defesa, É a defesa da colmeia. A defesa da colmeia. Para não entrar nada. Tanto é que a gente usa o própolis, né, como antibiótico, né, para dar resistência. Você lembra do própolis quando você está doente, quando você está com gripe, né? Garganta inflamada, vai lá e toma água com gotinha.